Você ouve falar que o bebê precisa dormir de lado, o pessoal mais antigo diz que antes o bebê dormia de lado, essa era a recomendação, e agora o pediatra fala, não, o bebê precisa dormir de barriga para cima. E aí, o que você faz? O bebê pode ou não pode dormir de lado? Me acompanhe nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido. Como que o bebê deve dormir? Por que as pessoas vão dizer como que o meu bebê deve dormir? Na verdade, existe uma orientação de como o bebê deve dormir baseado nos riscos da morte súbita. O que é a morte súbita? É a morte em bebês menores de 1 ano sem uma causa aparente, sem o bebê estar doente, sem ter acontecido nada, o bebê acaba adormecendo e não acordando. Infelizmente, isso aconteceu com muitos bebês e foi feita uma pesquisa para tentar entender o que tinha de comum com os bebês que vinham a óbito e os bebês da mesma idade que não vinham. Então foi compreendido que o berço pode ser um grande local de risco para o bebê se a gente não toma certos cuidados para torná-lo seguro. Uma questão do berço, a gente pensa que o bebê precisa estar muito fofinho, num lugar muito molinho. Só que lugar muito fofinho pode prejudicar a coluna do bebê e também pode acontecer, se o bebê estiver de lado de bruços, dele se asfixiar no próprio local. Assim como o uso de cobertores, de travesseiro e de qualquer coisa, né, de naninha, de bichinhos que o bebê possa trazer para o rosto. Por que o bebê precisa dormir de barriga para cima? Por que não pode dormir de lado? Porque de lado o bebê ele se mexe de forma involuntária. Estou falando bebês pequenos, até 3, 4 meses, que ainda não tem o controle de virar e desvirar, sabe? Ele se mexe, mas de forma involuntária, ele não sabe o que ele está fazendo. Então ele pode se mexer e trazer uma coberta para o rosto, só que ele não tem condições ainda de se livrar disso. Então ele traz para o rosto e acaba não conseguindo se livrar disso e acaba podendo se asfixiar, né? Vindo a óbito por asfixia. Isso é muito sério e muito perigoso. Então até 1 ano de idade, a gente não coloca nada no berço. E até os 3, 4 meses, quando o bebê ainda não vira, a gente coloca o bebê para dormir de barriga para cima. Por quê? Porque até essa idade o bebê não tem autonomia, né, dos movimentos, ele não consegue virar e desvirar. Se ele vira foi porque ele virou sem querer. Então o bebê de lado, ele pode virar sem querer de bruços e ele pode se asfixiar no próprio colchão, virar o rostinho de frente para o colchão, não conseguir respirar e não conseguir se desvirar. Então é algo que acontece de forma silenciosa e não tem como a gente ver. Então é super importante colocar o bebê deitado de barriga para cima. Depois, lá com uns 4, 5 meses que o bebê começa a virar, e se ele escolher deitar de bruços, tá tudo bem, porque daí ele consegue se desvirar. Ah, meu bebê tem 1 mês e ele escolheu dormir de bruços. Não, ele não escolheu, porque ele não tem condições de se desvirar. Se ele se vira nessa idade, bebês pequenos, ele não consegue se desvirar. Você só vai poder deixar ele dormir de bruços, se, né, ou de lado, se ele acabar se desvirando sozinho, né? Isso acontece lá com 4, 5 meses. Antes disso é o bebê de barriga para cima e sem nada no berço. Ah, daí meu bebê já vira, posso deixar naninha alguma coisa para ele? Não, nada, porque o bebê ainda é muito novinho, ele pode estar sonolento, trazer algo pro rosto e não conseguir se livrar. Então até 1 aninho de idade, nem travesseiro, nem cobertinha, nada. Aí você vai me falar, mas daí aqui é muito frio. E eu te entendo, porque eu sou de Curitiba, eu sei o que é isso. No inverno é muito frio. Então o que a gente faz? Se eu não posso colocar coberta pro meu bebê, usa mais roupinhas, e sei que no caso de Curitiba não adianta porque é muito frio, aí você usa saquinho de dormir, aqueles saquinhos que veste no bebê como roupinha, não aqueles que o bebê entra dentro, sabe? Que ele pode deslizar para dentro e também se superaquecer ali ou até se asfixiar ali mesmo. Então tudo que vista como roupinha, como saquinho de dormir, o suoro, porque não tem o risco do bebê trazer para o rosto, porque tá firme no corpinho dele, ele não tem como trazer. Uma dúvida muito grande entre as famílias com relação ao bebê dormir de barriga para cima é com relação ao refluxo. Natural nessa idade do bebê até os 3 meses o refluxo fisiológico. Por quê? Porque o bebê ele não tem ainda a válvula do estômago para o esôfago desenvolvida, então pode acontecer do bebê, né, quando deitado, voltar o leite. Isso pode realmente acontecer e por que mesmo assim a orientação é que o bebê deite de barriga para cima. Vou colocar uma imagem aqui para você ver como que funciona dentro do corpinho do bebê. Veja a imagem que o bebê está dormindo de barriguinha para cima. O canal que volta ao leite, né, do alimento, ele fica abaixo, quando o bebê está deitado de barriga para cima,
do canal de respiração. Então não tem o risco do leite voltar e o bebê broncoaspirar, né? É mais difícil isso acontecer por conta da posição que está e da própria lei da gravidade, né? Então dormir de barriga para cima é mais seguro até com relação ao refluxo. Veja quando o bebê vira de bruços, vira ao contrário, né? O canal do leite, se o leite voltar, ele pode facilmente invadir o espaço da respiração do bebê e o bebê broncoaspirar o leite. Então é bem mais perigoso o bebê deitado de bruços do que de barriga para cima. E de lado. De lado é a mesma coisa e ainda pior porque o bebê tem o risco de virar de barriguinha para baixo. Eu entendo que seja muito difícil conversar com avós, com tias. Por quê? Porque a recomendação antes era que o bebê dormisse de ladinho. Eu sei disso, porque assim, a Letícia, a minha filha, ela tem 14 anos já. Ela nasceu em 2009. Nessa época era recomendado ainda que os bebês deitassem de lado. Já quando o Davi nasceu, que hoje tem 10 anos, ele nasceu em 2012, também a recomendação já era ao contrário, já era que o bebê deitasse de barriguinha para cima. Eu lembro que eu ainda estava grávida e tinha pela cidade vários cartazes com essa fotinha aqui que eu vou colocar para vocês com o bebê escrito, né, esse lado para cima. Então assim, as coisas mudam. A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. Quando a Letícia era bebê, a recomendação ainda era que a gente desse suco pro bebê, suco da fruta, né? Espremesse a laranja e desse uma laranja pro bebê, tal horário lá da manhã, para que o bebê tomasse suco. Quando o Davi nasceu, já havia descoberto que o suco não era legal. Hoje eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Mas veja, de 3 anos e meio, né, que a Letícia nasceu e que o Davi nasceu, já mudou um monte de coisas, descobriram muitas coisas. Imagina de lá pra cá, imagina da época que a gente nasceu pra cá, o quanto de coisa não foi descoberta. Que bom, né, porque é pra proteger a saúde e o bem-estar dos nossos bebês. Então eu entendo que é difícil fazer a avó entender, mas é por conta disso. Antes a orientação era de uma forma, aí foram estudar para entender o porquê, né, existia o risco da morte súbita em bebês menores de 1 ano e descobriram que era por conta desses cuidados. Então o berço é sem nada, é o colchão firme mesmo, apenas um lençol de elástico que prende bem e o bebê. E aí se quiser usar saquinho de dormir pode usar para aquecer o bebê, mas aqueles que vestem como roupinha por questão de segurança, tá bom? Entendeu? Me conta aqui se eu tirei a sua dúvida, se você compreendeu. Me conta como você está colocando seu bebezinho para dormir. E não esquece de curtir o vídeo para saber que você gostou, que te ajudou. Se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Beijos e até mais.